Era uma vez um homem que sonhava. Até aí nada demais. Todo mundo sonha de noite. E muita gente também sonha de dia. Faz planos para o futuro, quer uma vida melhor. Alguns bem menos, sonham com uma vida melhor para os outros, para todo mundo. E sonham tão forte que acreditam no sonho. Pode parecer que a gente vive nas nuvens, fora da realidade. Mas é o contrário. De tanto ver em volta uma realidade cheia de coisas erradas, de tanto ficar triste com a dor dos outros, o sonho forte dessas pessoas fica sendo consertar o mundo. Em geral, para ter ideias para esses concertos, esse pessoal lê muito e fica imaginando um mundo tão melhor e perfeito que até parece sonho puro. Mas tem ainda outro tipo de gente. Alguns menos ainda, vão mais longe. Acreditam tanto no sonho que resolvem se esforçar para que ele aconteça. E outras pessoas, bem pouquinhas mesmo, estão até dispostas a arriscar a própria vida nesse esforço. Porque para elas o mais importante é melhorar a vida dos outros. Este livro é uma conversa sobre isso, com histórias, aventuras e umas maluquices bem engraçadas. Uma conversa que deixa a gente pensando em doideiras e sonhos, mas também em amizade e no mundo melhor. Em um lugar da Espanha, cujo nome ninguém lembra, mas fica numa região chamada Mancha, há uns 400 anos, vivia um fidalgo empobrecido. Tinha uma lança e um escudo velhos, herdados de algum tataravô, um cachorro magrelo e um cavalo esquelético, desses que eram chamados de rocinha. Às vezes, nem tinham muito o que comer, só uma sopa rala, um pedaço de chouriço ou carne, um mexidinho de ovos com sobras da véspera. E com isso lá se ia a maior parte do seu dinheiro. Vivia com uma governanta e uma sobrinha. Dormia pouco, lia muito. Ninguém sabe direito o nome dele, mas ficou conhecido como Dom Quixote. Porém, uma coisa preciosa ele tinha: livros. Era capaz de vender um campo ou toda a colheita para aumentar a biblioteca, quase toda de romances de cavalaria. Aquelas histórias maravilhosas de cavaleiros andantes que saíam pelo mundo, salvando donzelas, protegendo os fracos, combatendo os poderosos, enfrentando dragões, bruxas, gigantes e feiticeiros, para defender os que precisavam de socorro. O fidalgo falava em tudo isso como se esse mundo dos livros fosse vivo, real, e existisse à sua volta. Como diziam todos, vivia delirando e parecia um maluco. Um belo dia teve uma ideia. Achava que esses heróis da cavalaria estavam fazendo muita falta para consertar o mundo e resolveu que essa seria a sua vocação: seguir o seu sonho e virar cavaleiro andante. Precisava se preparar. Pegou nos guardados uma velha armadura do tempo dos bisavós. Levou uma semana preparando uma viseira nova para completar o capacete. Deu ao cavalo o nome de Rocinante, um Rocinho antes de todos os outros. Decidiu chamar-se Dom Quixote de la Mancha, e lembrando-se de Aldonza Lourenço, uma robusta camponesa dos arredores que certa vez achara bonita, pensou que a moça devia ser uma princesa disfarçada e só podia se chamar Dulcinea. Ia ser sua amada e inspiradora. Dulcinea del Toboso, com o sobrenome da aldeia onde a conhecera. Estava pronto. Certa madrugada, quando a ama e a sobrinha dormiam, saiu em silêncio. Rocinante deve ter levado um susto com aquele cavaleiro esquisito, metido da cabeça aos pés numa armadura. E lá se foram os dois consertar o mundo. Mas todas as histórias da cavalaria ensinavam que o seu verdadeiro herói, em primeiro lugar, tinha que ser armado cavaleiro. Quer dizer, nomeado por um grande nobre, dono de um castelo, numa cerimônia complicada. Onde encontrar um castelo e seu dono? Dom Quixote não se apertou. Sua imaginação lhe mostrava tudo o que precisava. Depois de galopar um pouco, avistou uma hospedaria, com 2 mulheres à porta e um guardador de porcos chegando, no meio de seus animais.
a soprar uma buzina de chifre. Para ele, logo a hospedaria era um castelo, com 2 formosas damas à sua espera. E um araújo tocava a trombeta, anunciando sua chegada. As moças se assustaram com aquela figura metida numa armadura velha. Já iam se escondendo, mas ele chamou: Acalmai-vos, não fujais. A ordem da cavalaria não me permitiria fazer mal a tão nobres donzelas. As 2 caíram na gargalhada. Segurando o riso, chegou um gordão, dono da estalagem. Disse que não havia quartos vagos. Senhor Castelão, meus arreios são meu leito, e meu descanso é lutar, respondeu Dom Quixote, citando uns versos famosos. Preparou-se para pernoitar no pátio, que ele logo viu como se fosse uma capela. Tirou a armadura e se dispôs a passar a noite cuidando dela, depositada no altar, ou seja, empilhada em cima do poço. Explicou ao hospedeiro que fazia isso para que ele o armasse cavaleiro no dia seguinte. Mas durante a noite acabou fazendo tamanha confusão, brigando cada vez que alguém vinha dar água aos animais e mexia nas armas que cobriam o poço, que o homem resolveu se livrar logo daquele doido. Fingiu que o armava cavaleiro, antes mesmo o dia clarear, e tratou de despachá-lo. O novo cavaleiro não precisou ir longe para ouvir gritos de socorro. Um menino amarrado numa árvore estava sendo espancado por um brutamontes. Parai imediatamente, ordenou ele. O sujeito explicou que o garoto trabalhava para ele. Devia tomar conta de suas ovelhas, mas todos os dias perdia algumas. Estava levando uma surra para prender. Soltai-o agora mesmo, ou pagareis com a vida. O homem ficou com medo e soltou o menino, que aproveitou e reclamou que precisava receber uns salários atrasados. O cavaleiro mandou pagar e o grandalhão jurou que ia fazer isso. Depois, Dom Quixote se afastou todo feliz, por ter consertado uma injustiça. Nem viu que logo que sumiu ao longe, o grandalhão amarrou o garoto outra vez, espancou-o de novo e ainda riu do coitado, dizendo que pagava com mais chicotadas e que ele podia reclamar com o maluco magricelo. Mais adiante, Dom Quixote encontrou uns mercadores. Cismou de exigir que fossem a Toboso fazer uma homenagem a Dulcineia. Primeiro riram dele, depois se zangaram. Acabaram lhe dando uma surra que o deixou caído na estrada. Um lavrador de sua aldeia passou por ali, o reconheceu e o levou de volta para casa. A sobrinha governanta, aflitas, cuidaram dele, que delirava e explicava que caíra do cavalo ao enfrentar 10 gigantes. As 2 achavam que a culpa de tudo era dos romances de cavalaria e pediram ajuda ao padre e ao barbeiro da aldeia. Eles aproveitaram que o fidalgo estava de cama, fizeram uma fogueira com os livros e ergueram uma parede no lugar onde antes havia a porta da biblioteca, dizendo que um feiticeiro acabara com ela. Ninguém me derrotará, pensou Dom Quixote, mas me falta algo que todo cavaleiro tem: um escudeiro. Quando melhorou, falou com um lavrador seu vizinho, o gorducho Sancho Pança. Venha que vou lhe dar o governo da primeira ilha que conquistar. O outro acreditou. Preparou seu burrico e se aprontou para segui-lo, sonhando com sua ilha. E um belo dia, a dupla partiu, sem ninguém ver. Era engraçado ver aqueles 2. Um era magrelo e comprido, num cavalo ossudo. O outro era gorducho e baixinho, num burrico pequeno. Um era nobre e tinha lido um monte de livros. O outro era lavrador e analfabeto. Lado a lado, cavalgando pelas estradas, iam conversando e ficando amigos. Uma das maiores amizades que já se viu. Isso não quer dizer que eles concordassem sempre. Muito pelo contrário. Um dia, por exemplo, chegaram a um campo onde havia uns 40 moinhos de vento. Vês a minha sorte, Sancho. Lá estão dezenas de gigantes.
Vou livrar o mundo desses malvados. Veja como giram os braços me provocando. Gigante, Senhor. Braços? São apenas os moinhos de vento, girando as pás, discordou Sancho, tranquilo. Não adiantou. Dom Quixote já investia contra os moinhos a todo galope, de lança em punho e ameaçando. Covardes, não fujais, não levanteis os braços pedindo clemência. Sou apenas um cavaleiro, mas vou liquidá-los. Nunca mais maltratareis os indefesos. Arremeteu, fincou a lança numa das pás e lá se foi pelos ares, jogado longe pela força do vento. Sancho correu para acudir-lo. Eu não disse que eram apenas moinhos? Não eram. Viraram moinhos por artes de um feiticeiro que os protege. Era sempre assim, em toda parte. O cavaleiro olhava para as coisas e pessoas comuns e via malvados que precisava combater para ajudar os fracos. O escudeiro sempre tentava lhe mostrar a realidade, mas não conseguia. E no fim das surras e quedas, todo machucado, Dom Quixote ficava convencido de que os bruxos, seus inimigos, trabalhavam para impedir que ele livrasse o mundo do que estava errado. Com seu cavalo magro, sua armadura velha e uma bacia de barbeiro na cabeça, em lugar do elmo com viseira que se quebrara. Às vezes, as pessoas atacadas se assustavam e fugiam. Parecia que o cavaleiro vencia. Sancho então se animava com a ideia de que ia ganhar sua ilha, mas Dom Quixote explicava que ainda não chegara a hora. Outras vezes, a maioria delas, as aventuras acabavam em pancadaria, como no dia em que o cavaleiro ouviu trombetas no lugar de balidos, confundiu rebanhos de ovelhas com exércitos inimigos, avançou contra eles e teve de enfrentar a reação dos pastores que o atacaram a pauladas e pedradas, e nem assim aprendeu. Daí a um tempo, atacou uma boiada e se deu mal outra vez. Em nome da liberdade, chegou até a soltar bandidos que estavam prisioneiros, sempre achando que estava defendendo os pobres, entre gritos pela justiça. Não fujais a meu braço vingador. Dom Quixote apanhava mais, porque era ele que enfrentava os inimigos que imaginava, mas às vezes sobrava para Sancho, como no dia em que o cavaleiro achou que uma venda era um castelo cheio de princesas encantadas. Ficou furioso quando no dia seguinte o dono quis lhe cobrar pela hospedagem, comida e cuidados com os animais. Certo de que um feiticeiro o enganara, esporeou o cavalo e saiu a galope. O pobre Sancho ficou para trás. Então você me paga, seu miserável, exclamou o dono da venda. Juntou outros hóspedes, pegaram uma manta que cobria uma das camas, agarraram Sancho e ficaram brincando de jogá-lo para o alto e apará-lo com um cobertor. Não adiantava o escudeiro gritar, pois seu amo já ia longe. Aquilo durou até que os homens se cansaram, com o peso do coitado. Agora monte no seu jumento e desapareça. Foi o que ele fez, gemendo, com o corpo doído e resmungando um provérbio atrás do outro. Eu só queria uma ilha. Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. Um dia da caça, outro do caçador. Quem muito quer, muito pede. Tantas vezes vai o cântaro à fonte, que um dia se quebra. Boa romaria faz, quem em casa fica em paz. Muitas aventuras e muitas surras depois, Sancho Panza já dera até um novo nome para o seu amo. Olhando para ele, todo machucado, abatido, de dente quebrado, chamou-o de o Cavaleiro da Triste Figura. Dom Quixote gostou do nome e o adotou. Não desistiu dos seus combates por um mundo melhor, mas achou que precisava fazer um retiro, ficar sozinho num lugar tranquilo, pensando na vida, rezando, sonhando com sua Dulcinea e enlouquecendo um pouco,
bem como ele tinha lido uns romances de cavalaria que havia acontecido com alguns de seus heróis, como Orlando o Furioso ou Amadis de Gaula. Enlouquecer um pouco? Para quê? Como? Estranhou Sancho Panza. O cavaleiro explicou que era para provar seu amor por Dulcinea, seguir o exemplo de outros cavaleiros e fazer penitência por seus pecados, para que os feiticeiros não tivessem poder sobre ele. E como? Virando cambalhotas e ficando sozinho, tirou a armadura, mandou Sancho levar uma mensagem a Dulcinea e começou a andar de pernas para o ar. O escudeiro nem quis ver seu amo, só com a camisa de baixo, de bunda de fora. Afastou-se e foi cumprir sua missão. No meio do caminho, encontrou o cura e o barbeiro da aldeia, que tinham saído em busca do fidalgo. Descobrindo onde poderiam encontrá-lo, logo fizeram um plano complicado e cheio de disfarces, pedindo ajuda a outras pessoas. Em poucos dias, estavam todos de volta, com sua história mirabolante de uma princesa que implorava socorro a Dom Quixote. Ele pedia que seguisse com ela para libertar seu reino e combater um gigante. É o que fez prometer que, até conseguir isso, não aceitaria nenhuma outra missão. Assim enganado, o cavaleiro foi levado pela estrada que passava por sua aldeia e acabou novamente trancado em casa. É claro que ninguém segurava Dom Quixote por muito tempo. Daí a algumas semanas, deu um jeito de fugir de novo com Sancho, e novamente se meteu em várias aventuras, tantas que nem dá para a gente querer contar um livro pequeno como este. Até mesmo Miguel de Cervantes, que inventou e escreveu essa história, porque ela não aconteceu de verdade, mas saiu da cabeça desse escritor espanhol, que nasceu há 4 séculos, fez mais de um livro para contá-la, e ainda inventou que havia outros contadores que tinham deixado uns manuscritos com essas aventuras. Mas era só brincadeira de Cervantes. Tudo foi mesmo criado por ele, e depois reunido num livrão maravilhoso que encanta o mundo inteiro e vale a pena ler inteirinho um dia. Quando a gente olha o conjunto dessas aventuras, vai notando umas mudanças. Nas primeiras trapalhadas em que se mete, Dom Quixote se engana. Vê umas coisas e imagina outras. Vê umas lavradoras e as reverencia como se fossem damas. Encontra um viajante e exige homenagens a Dulcinea. Depois, aos poucos, vai ficando mais sensato. Chega a não atacar um estranho grupo de mascarados, guiados pelo demônio e levando à própria morte. Sancho lhe explica que são atores a caminho de uma apresentação, e ele aceita, embora se meta numa confusão com um palhaço, que assusta o jumento do escudeiro. A partir de um certo ponto, porém, são os outros que o enganam. Pregam peças nele, se reúnem para rir do fidalgo, como se ninguém suportasse a ideia de alguém querer consertar o mundo, e para isso ter coragem e enfrentar qualquer um. Ele até desconfia de que as coisas não são bem o que lhe mostram ou dizem. Mas aí acontece uma coisa interessante. Cada vez mais é Sancho quem acredita na imaginação e o convence, de tanta vontade que tem de ganhar o governo da ilha. O que nunca mudou em Dom Quixote foi sua coragem. Uma vez cruzaram com 2 carros cheios de bandeiras, levando 2 jaulas com leões imensos que um governante africano mandava de presente para o rei da Espanha. Dom Quixote insistiu em enfrentá-los e acabou abrindo a jaula de um deles. Sorte que o bicho não estava para a briga. Espreguiçou-se, abriu a boca, pôs a cabeça de fora, mas resolveu deitar de novo. Não quis lutar com Dom Quixote, que depois disso também adotou o nome de Cavaleiro dos Leões. Outro dia, encontraram uma rica dama com seu séquito. Era uma duquesa e já conhecia a fama do herói. Resolveu se divertir às custas e o convidou a passar uns dias com ela e o marido, em seu castelo de verdade. Chamou amigos, organizou festas, banquetes e caçadas. Todos vinham rir
de Dom Quixote. Até os mordomos inventavam gozações, fingindo que eram demônios ou que Dulcinea estava encantada. E certa vez se apresentou uma tal de Dama Dolorida, com um enorme séquito, pedindo socorro. Para isso, o cavaleiro tinha que montar num cavalo de madeira encantado, mais rápido que o raio, com Sancho na garupa, e viajar pelos ares até enfrentar um gigante feiticeiro. Enquanto os dois montaram no tal cavalo de pau, os empregados do castelo manejavam folhas para fingir ventos, faziam barulho para imitar trovões, tacavam fogo numas estopas em ponta de varas e quase encostavam nos rostos da dupla. Tudo para fazer de conta que eles atravessavam terras hostis e infernais. Os convidados riam deles, contentes com a palhaçada. No outro dia, tiveram outra ideia. Fingiram que estavam dando a Sancho o que ele tanto sonhava, o governo da ilha de Baratária. Tocaram sinos, fizeram festas, trouxeram casos complicados para ele julgar e ficaram espantadíssimos com a sensatez que o escudeiro mostrou, resolvendo bem as coisas com justiça e inteligência. Mas quando inventaram que ia ser preciso comandar exércitos numa guerra e amarraram nele uns escudos de jeito que ele nem podia andar, o coitado achou melhor renunciar. Preferia viver na aldeia, ser feliz com a família, ou ser escudeiro e andar com seu amigo por toda parte. Amizade era melhor que poder, concluiu ele. Resolveram sair de novo pelo mundo, consertando as injustiças. O duque, para compensar o que lhes tinha causado, deu a Sancho uma bolsa com 200 moedas de ouro. Mas os dois não andaram muito tempo em novas aventuras depois disso. Viajaram até Barcelona e lá, certa manhã, encontraram outro cavaleiro, bem armado. Sou o cavaleiro da Lua Branca e estou à vossa procura. Quero lutar convosco para que reconheçais que minha dama é mais bela que a vossa Dulcinea del Toboso. Se eu perder, podeis ficar com as minhas armas e meu cavalo. Dom Quixote enfrentou o desafio e perdeu. Mas não trairia o nome de Dulcinea. Preferiu ser morto. Em vez disso, o vencedor decidiu poupar-lhe a vida, em troca da promessa de que o cavaleiro da triste figura voltaria para sua aldeia e lá ficaria um ano inteiro. Sem desconfiar que o misterioso vencedor estava atendendo a um pedido de sua sobrinha para tentar trazê-lo de volta para casa, Dom Quixote teve de concordar. Achava que um ano passaria logo, mas ficou tão triste que adoeceu gravemente. Na cama, lembrando de tudo, o pobre fidalgo chegou à conclusão de que tinha estado louco e também viu como tantos tinham zombado dele. Mas agora estava bom. Sabia que estava doente e ia morrer. Fez um testamento, cuidando do futuro da sobrinha, e deixou um bom dinheiro para Sancho. Era um homem bom e justo, com loucura ou sem loucura. Mas na verdade não morreu, até mesmo porque não viveu de verdade, apenas na imaginação de Cervantes e no que ele escreveu. E continua vivíssimo sempre, na lembrança de todos os homens e nos livros. Seu sonho de consertar o mundo também não morreu. E seu exemplo de arriscar a vida pelo sonho de justiça também não se acabou com ele. Volta e meia reaparece, quando menos se espera. Neste livro, por exemplo, dá para ver isso. As ilustrações a lápis de cor foram feitas por Cândido Portinari, um grande pintor brasileiro, um sujeito que também sonhava com um mundo melhor e mais justo.